Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Alex Vargas e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre como ser um afiliado sem aparecer, sem ter um site, sem ter um blog, sem ter lista, sem nada. Quais são as estratégias para você conseguir ser um afiliado, faturar alto com isso, sem precisar ter toda essa estrutura. As pessoas hoje, elas não querem criar audiência, acham isso difícil. Veja, não é difícil. Eu considero hoje sim, mesmo gravando esse vídeo, tá? Eu considero hoje ter uma audiência o melhor caminho para você ter sucesso realmente a longo prazo, né? Ter a sua audiência. Porém, é claro que existem outras formas. Eu entendo que as pessoas que estão começando ou têm algumas barreiras na sua própria vida profissional, talvez, e querem ter esse negócio de afiliado como uma segunda fonte, não podem ficar se expondo e tudo mais. Eu entendo isso, por isso que a gente encontra formas de fazer sem se expor. Hoje eu vou mostrar duas das mais profissionais que eu conheço hoje. Assim, claro que não são as únicas, né? Tem várias outras formas, eu sempre mostro aqui nos vídeos formas diferentes. Hoje eu vou mostrar duas. Que é a que eu vejo o quê? Que eu hoje tenho mais resultado, que os meus amigos têm hoje mais resultados, meus alunos hoje têm mais resultados, pessoas que eu convivo, né? Têm bastante resultado com essas formas que eu vou te mostrar hoje, essas duas formas. Não é fazer uma vendinha aqui, uma técnicazinha ali, que você vai lá, ganha faz uma vendinha, ganha uma comissãozinha e pronto, acabou. Isso não resolve a sua vida, isso não muda a sua vida, isso não é nada, sabe? Você faz uma vendinha aqui, outra ali com uma técnicazinha meia boca, mas e aí, mudou alguma coisa? Você fica feliz na hora, mas e aí? E o resto da sua vida toda pra frente, né? Onde é que tá? Bom, é o que nós vamos falar hoje, né? Eu vou falar para você hoje de duas formas para você vender como afiliado de forma profissional, sem aparecer, sem precisar ter um blog, sem precisar ter um site, sem precisar ter uma lista, sem nada. Exemplo, né, dos melhores produtos para você utilizar nessas duas formas, exemplo de cada uma delas funcionando na vida real, como começar a aplicar isso que eu vou te mostrar aqui a partir do zero, né? Eu vou te mostrar um passo a passo para você começar a aplicar isso que eu vou te mostrar. E para mim começar a te mostrar isso, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador exemplos do que eu estou falando e desses dois métodos aqui para você, tá? Bom, como vender como afiliado sem aparecer, sem blog, sem site, sem lista, sem nada. Vou mostrar hoje duas formas. É claro que você, se você me segue no canal, você já viu eu falando sobre isso, você já viu eu falar aqui em outros vídeos, porém, o que eu vou fazer aqui é falar dessas formas, dar algumas dicas delas e o principal, tá? Vou mostrar exemplos delas funcionando. Por isso que tudo bem se eu já falei, eu vou mostrar aqui hoje exemplos, é o que importa, né? Então vamos lá. Primeira forma, Facebook Ads. Eu já falei aqui no canal, eu sei sobre esse assunto várias vezes, mas eu vou te mostrar aqui exemplos hoje diferentes, então vai ser bem bacana. Olha só, primeira forma então, é você utilizar o Facebook Ads para vender. Aqui tem um print de um anúncio, eu já vou explicar sobre esse anúncio e por que esse anúncio aqui funciona, depois tem outros prints. Primeiro eu vou te dar algumas dicas aqui. Para o Facebook Ads, o que eu recomendo que você faça? Que você escolha produtos de preço médio ou com planos, né? Por que com planos? O que seria planos? Que o usuário, o cliente, ele pode comprar preços diferentes. Por exemplo, produtos físicos hoje que tem na Monetize, como essas pílulas, essas cápsulas, né? A maioria deles tem planos. Ah, você compra um pote, é R$100. Você compra 2 potes, aí é 150. Compra 3 potes, é 250. Não sei, é só um exemplo, né? Mas assim, o usuário ele pode escolher por planos. Então, por que eu falo isso? Ter o preço médio, ou seja, um pouco mais baixo, ou que ele possa escolher o plano. Porque o grande lance do anúncio do Facebook é o usuário ver o anúncio, clicar e ir para a página de vendas e comprar. Só que se ele chegar lá e for R$500, for R$1.000, ele não vai comprar. Você vai ter que fazer uma estratégia um pouco mais avançada, né? Capturar um e-mail ou fazer um remarketing muito pesado, porque ele do nada ele tá ali vendo foto de amigo, viu um anúncio, clicou, pô, R$500, passou o cartão e comprou. Isso é difícil de acontecer. Acontece, tá? Mas é mais difícil. Então, valores mais baixos assim funcionam melhor. R$100 é um valor ótimo, o pessoal compra assim demais, coisas de R$100 até R$100, porque é um valor assim super tranquilo hoje, o pessoal passa do cartão sem problema nenhum. R$200 a R$100 é ótimo, é o preço assim, ok. Só que é um preço um pouco baixo, né, para o afiliado, porque tem a comissão e tudo mais. R$200 também é ótimo. R$300, legal, funciona também. Mais que isso já começa a ficar um pouquinho, né, um pouquinho mais trabalhoso, mas funciona. Segmentação de público é adequada. Pense quando você for fazer um anúncio no Facebook, tem como você segmentar o público. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, é um produto que são pílulas para homens que estão com, são cápsulas, né, naturais, para homens que estão com problema de ereção. Então, quando você for fazer o seu anúncio, é legal você segmentar o seu anúncio muito bem.
você pode falar com o dono do produto, perguntar quem é o público exato e tudo mais. Mas aqui, só de cara, o que você poderia fazer aqui, né? Ah, o segmentar lá vai mostrar apenas para homens acima de uma certa idade. Sabe por que isso? Porque se você for estudar, você vai ver na cara que é esse grupo de pessoas que compra esse produto aqui. Depois eu vou mostrar outros exemplos e vou falar sobre isso de novo, tá? O Facebook ele consegue segmentar muito bem por conversão. No Facebook, não sei se você conhece ou não, mas tem uma opção lá de você organizar os seus anúncios para o Facebook mostrar por conversão, ou seja, a cada compra cada venda que você faz, o Facebook ele marca lá. E ele começa a procurar clientes que são parecidos com aqueles que você já vendeu. O Facebook tem como fazer isso, quando você faz um anúncio por conversão, né? Então, se você deixar a segmentação aberta, ou seja, por exemplo aqui, ó, é homens, né? Você só fala pro Facebook assim, ó, Facebook, eu quero mostrar isso aqui para homens. O resto você que faz o trabalho. O Facebook ele consegue fazer um trabalho muito bem feito, às vezes muito melhor do que você. Então, às vezes, depende do produto, emagrecimento, esses aí de problema de sexualidade e tudo mais, que é um público muito grande, que todo mundo tem interesse, é melhor você não segmentar. Você fazer só uma microsegmentação, uma segmentação muito básica, por exemplo, ou é homens ou é mulheres, ou ainda a idade, mas mais que isso não. Deixar o próprio Facebook fazer. Então você cria um anúncio por conversão, faz a segmentação aberta, só fala se é homem, se é mulher, e deixa o Facebook fazer o resto. Vai funcionar muito bem. O Facebook ele é muito inteligente, então ele não tente ser mais inteligente que ele. Testar sempre a imagem. O seu anúncio, esse anúncio do Facebook aqui, por ter uma imagem, 70% do resultado dele, da performance do seu anúncio, está na imagem. Tá? Depois a cópia, o que você escreve, o texto. Mas a imagem é o mais importante. A página de destino é um fator alto para bloqueio. Quando falamos de afiliados e falamos de Facebook na mesma frase, essa mesma frase tem que ter a palavra bloqueio também. Porque o Facebook bloqueia demais afiliados. É isso, Alex. Tá, mas aí o que eu faço? Não faz nada. É assim mesmo. Você tem que saber lidar com isso. Sabe? Eu já tentei, já fiz aula de como evitar bloqueio, de como não sei o que, como não ser bloqueado. Hoje, com a experiência que eu tenho hoje, de ter feito já milhares de campanhas, de ter trabalhado com todo tipo de produto, o que eu sei é, não tem jeito. Não tem muito jeito não. Você tem que saber lidar com o bloqueio. Eles vão acontecer. Você tem que ter planos de contingência. E a página de destino, ou seja, onde o usuário vai clicar, aonde ele vai cair, é assim, um fator alto para o bloqueio. Então cuida dessa página. É melhor você ter uma estrutura própria. Aqui no canal tem um vídeo como afiliados têm uma estrutura própria. As palavras que você usa na copy também são outro fator alto para bloqueio. Então, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, emagrecer meses, emagrecer dias, essas junções das duas palavras, por exemplo, isso é bloqueio quase que certo. Ou emagrecer algum número, que é aqueles QG, né, de quilos, é bloqueio certo. O Facebook ele tem algumas palavras que você não pode utilizar. Então, cuidar quando você usar a palavra emagrecer, usar qualquer palavra com tem relação sexual, né? Por exemplo, tinha um anúncio que rodava muito bem que era assim: descoberta nova pílula muito melhor que Viagra, que era para ser uma pílula assim de natural, né? Pô, essa passou um tempo, só que agora se alguém digitar a palavra Viagra no anúncio, antes de você apertar lá no enviar, sua conta já é bloqueada, sabe? Então tem várias palavras que você não pode digitar numa cópia de anúncio. Cuidar, palavras com relação sexual, palavras com relação de emagrecimento, fazer grandes promessas, a relação com dinheiro também. Fazer uma cópia que seja mais relacionada a uma história, contar uma história, um micro depoimento. Então, cuidar o que você vai usar palavras sinônimos, né? Ter um cuidado quanto a isso para evitar um pouco os bloqueios. Produtos físicos têm um ROI muito bom. Se você ir na Eduz ou na Monetize, lá tem vários produtos físicos que você pode se afiliar. São essas cápsulas aqui, vou dar depois um outro exemplo ali, que eles têm um ROI muito bom, ou seja, um retorno muito bom para o afiliado. Por quê? Porque eles vendem muito bem. A comissão é um pouquinho, geralmente menor, né? Porque tem um preço de custo para a criação dele, mas ele vende mais fácil. Então, por exemplo, para vender produto digital, você precisa aí talvez de 200 pessoas para fazer uma venda. Para vender produto físico, você precisa de 100 pessoas para fazer uma venda. Então, ele vende mais fácil. Não que o produto digital seja ruim, a comissão dele é maior, é melhor, assim, a comissão, o valor, né? Mas o produto físico ele vende bem. Então esse é um tipo de produto ótimo para você usar no Facebook Ads. O remarketing ele pode salvar o seu ROI. Então aqui em cima, no ponto... Onde é que tá? No ponto 4, página de destino, no ponto 5 na verdade. Página de destino é o fator alto para bloqueio, que eu falei, faça na sua própria estrutura. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso.
Quando você fizer isso, você pode utilizar o remarketing, que vai ser mostrar um anúncio para quem já visitou, quem já clicou no seu anúncio. Para quem já clicou e não comprou, você mostrar o anúncio de novo. Essa simples estratégia de remarketing, ela pode salvar todo aí o seu anúncio, o seu retorno por investimento, tá? Fazer remarketing, isso é muito importante. Bom, essas foram as dicas então. São 8 dicas que eu queria dar sobre anúncios no Facebook. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos, né? Esse primeiro aqui, então você vê, ele é uma foto assim bem estranha. A gente já descobriu que fotos toscas aqui no Facebook funcionam muito bem. Fotos estranhas. E pode olhar ali que é tipo assim, ele usou uma página, se você olhar, nutricionista Débora Veiga. É uma página autoridade que se fala. Aqui eu não posso negar pra você, eu tô aqui pra falar a verdade. Essa foto, aquela nutricionista Débora Veiga, essa é uma pessoa que não existe. Essa pessoa existe, é claro. Mas não é verdade, né? Isso aqui foi criado para fazer anúncios. Então, essa nutricionista Débora Veiga, ela não é real, assim, uma página que foi criada para fazer anúncios. Por quê? Porque isso gera uma certa autoridade, uma certa confiança em quem está vendo. Então começa por ali. Ela criou uma página no formato autoridade, que se você não sabe o que eu estou falando, é aqui, ó. É a foto de possivelmente uma médica, e aqui, ó, nutricionista Débora Veiga. Isso aqui foi feito para fazer anúncio apenas, não é real, mas isso aqui gera um certo... A pessoa que está vendo tem uma certa confiança. Depois aqui, ó, azulzinho, ó, então ele não usou a palavra Viagra porque não pode, né? E aqui deu uma certa recomendação, uma foto tosca e uma chamada para ação para clicar. É muito simples, o anúncio assim, ele é bem simples, não tem que pensar muito não, tá bom? Um outro exemplo aqui, ó, basicamente do mesmo assunto, né? Olha só, aqui já é uma pessoa comum. Ei meninas, já conhecem essa maravilha? Então, olha só que cópia é essa, não tem nada aqui, sabe? Uma linha de nada, é como se ela estivesse falando com as amigas dela. Então, ó, magra após os 30, conhece esse novo aliado. Então, como se fosse uma notícia do Terra, mas não, quando clica aqui, vai para uma página de vendas de algum desses Power Slim, esses Slim, alguma coisa, que é aquelas cápsulas de emagrecimento, né? Tem um outro exemplo, ó. Esse aqui é muito legal, eu não sei, eu não consegui ver aonde que isso aqui tá sendo vendido, se é uma plataforma, mas eu acho que não é plataforma conhecida como Edusa ou Monetize, mas olha só, tem quase 10 mil interações e é um kit de clareamento dental. Tem uma pessoa vendendo, ó, uma página tá vendendo. Então ele usou um vídeo mostrando aqui o link e tudo mais. Então isso aqui, tipo, tá vendendo muito assim, e é um produto físico, ó, um anúncio bem simples também, ó, duas linhas, alguns emoticons ali, pode ver que chama bem a atenção, né? Ó, ele já fala que pague somente o frete, então fala que tem que pagar, né? É bem interessante esse tipo de anúncio com vídeo. O vídeo converte muito bem também se você conseguir fazer vídeo para anúncio. Esse outro aqui, um que eu já mostrei aqui num outro vídeo, eu sei quem é o dono aqui desse produto, quem vende ele, né? E ele basicamente é uma cinta com creme, se eu não me engano, para mulheres perderem medida na cintura. Então também, ó, sucesso total, a invenção da cinta redutor de medidas mais inovadora. Então, só não fala para emagrecer, não fala quilos, não fala nada disso. Então, só desconto, ó, aqui já fala desconto. Quem clicou aqui já sabe que tem que comprar, então muito legal. Então, basicamente é isso. E aqui tem um exemplo de um outro, ó, que também é de pílula para homens, ó. Também é azulzinho, né? Então, ó, parece que é uma notícia, né? Ó, Anvisa libera pílula 4 vezes maior que azulzinho. Então, assim, eu mostrei esse tipo de anúncio aqui, de produto para homens, assim, porque são nichos que as pessoas falam que não conseguem anunciar no Facebook, mas consegue sim, né? Só que você tem que estar preparado para bloqueio, você vai ter bloqueio, então você tem que ter esse plano de contingência. No final da aula eu vou falar um pouco mais sobre isso, tudo bem? Um outro exemplo, ó, daí aqui é de um outro anúncio que funcionou muito bem, ó, Dr. Jefferson Salles, então, doutor também, mesmo exemplo que eu dei antes. Então, explica um pouco. É uma cápsula que que combate a celulite, ó, um anúncio que está rodando bem, funciona muito bem também. E aqui é um exemplo, claro, de produto digital. Então aqui é uma cópia de uma mulher, que seria a mulher seria a representação de quem compra esse tipo de produto aqui, dando um mini depoimento, falando que ainda bem que ela encontrou isso aqui. Outras mulheres vão ler isso aqui, vão achar interessante e vão clicar para conhecer e acabam comprando. É um anúncio que está rodando há um bom tempo, 4.6 mil interações, quase 500 comentários, então quer dizer, está vendendo. Então é um tipo de anúncio que tem uma imagem bonita, que chama bem atenção, uma cópia do estilo depoimento, o que é bem legal, funciona muito bem. Então esse é sobre produtos digitais. A nossa próxima estratégia que eu vou falar é o Google AdWords. Vimos o Facebook Ads, vamos falar agora de Google AdWords. E antes alguém fale que é muito difícil, não é. Basta você, né, ter um pouco de conhecimento da ferramenta. Vou mostrar alguns exemplos aqui e vou explicando ao mesmo tempo.
Então, bom, aqui tem um pequeno print e vou dar algumas dicas antes, depois vamos ver os exemplos, né? Um anúncio específico para o nome do produto. O que seria isso? Quando alguém pesquisar o nome do produto, você mostra o seu anúncio. Aqui tem um pequeno parênteses, né? Você tem que ver com o dono do produto se você pode fazer esse tipo de anúncio. Tem alguns donos de produtos que não deixam você fazer porque ele mesmo quer fazer. Então, né, cada produto tem suas regras, né? Mas a maioria permite. Então você faz um anúncio no Google AdWords para o nome do produto. Então, quando alguém pesquisar, por exemplo, eu pesquisei aqui, Blue Caps, é um dos exemplos que eu dei antes nos de Facebook ali, né? É um produto, é uma cápsula, é um produto físico, tá lá na Monetize para vender. E eu pesquisei por Blue Caps, tá aqui, ó. Aparece vários sites que vendem o Blue Caps, que são anúncios do Google, tudo bem? Anúncios específicos para palavras-chave diretamente relacionadas. Então, quando eu pesquisar, por exemplo, emagrecer em casa, depois vai ter um exemplo ali, ele me mostra também um produto que seja diretamente relacionado a essa palavra-chave, emagrecer em casa, que é o público que compra aquele produto. Bloqueios serão frequentes, o Google ele bloqueia contas mesmo, então você tem que estar preparado para isso, não tem muito o que falar aqui sobre isso. Sempre tente usar a sua estrutura própria, o seu site, a sua página de vendas, você sendo um afiliado, você usar a sua estrutura, porque você minimiza o risco você diminui pelo menos, né, o risco de bloqueio. Bom, vamos aos exemplos. Ó, aqui tem o primeiro exemplo, então eu pesquisei pelo nome do produto, Blue Caps. Então apareceu ali 3 anúncios, ó, que são sites, talvez algum deles seja o dono do produto, mas acho que tudo são sites afiliados, ó, que estão aqui. Se o usuário clicar, ó, quem procura pelo nome do... Por que isso aqui é legal? Porque quem procura pelo nome do produto está muito interessado em comprar. Então é legal você fazer anúncio para o nome do produto, porque é uma venda quase certa, né? Tem um outro exemplo, ó. Aqui eu pesquisei por um termo, lembra que eu falei antes? Nome do produto ou, né, um termo bem específico. Então a pessoa que está procurando por curso de manutenção de celular. Tá aqui, ó, anúncio. Curso de manutenção de celular, tá aqui, ó, manutençãodecelular.com/curso, é um anúncio, então aparece na primeira posição do Google ali, porque você está pagando, e a pessoa já está procurando por isso, quando ela clicou ali é uma venda quase certa, por isso que funciona muito bem. Aqui tem um outro exemplo, ó, Mamãe Sarada, um outro nome de produto, então segue o mesmo princípio ali, pesquisei pelo nome do produto, a pessoa muitas vezes vê um anúncio no Facebook, vê um vídeo no YouTube, vê um banner num blog e vem para o Google e pesquisa o nome do produto. E aí acaba encontrando um anúncio no topo lá, é onde o afiliado faz a venda. E para mim te falar que assim, não é só o Google AdWords que funciona, o Google AdWords é a ferramenta principal, mas você pode usar ainda algumas variações que funcionam da mesma forma que o Google AdWords, mas outras ferramentas também. Então aqui, ó, o Google AdWords é do Google, é onde todo mundo está pesquisando no Google, legal? Mas existem outras. Por exemplo, o Bing, que é uma outra ferramenta de buscas, Bing. Então aqui eu fui no Bing, ó, olha que é o logotipo aqui do Bing, e pesquisei sobre importar roupas. Tá aqui, ó, anúncio, ó, anúncio. Aqui tem um outro anúncio, ó. Então são produtos digitais também sobre importação. Aqui eu fui no Yahoo. O Yahoo é um outro sistema de busca. Então tem o Google, que é o principal, é claro, que é o Google AdWords. Aí tem o Bing, né, que é outra ferramenta de busca, é o Bing Ads. E aqui tem o Yahoo também, que tem uma ferramenta de busca, tem o Yahoo Advertising, se eu não me engano, é o anúncio do Google. Então tá aqui, ó, emagrecer em casa, alguém pesquisou por isso, emagrecer em casa, e apareceu aqui, ó, esse aqui de cima, se eu não me engano, é um produto digital, e esse aqui também, são 2 anúncios que para quem pesquisa sobre como emagrecer em casa. O grande potencial desse anúncio aqui de busca, ele é um pouquinho mais difícil de você fazer, as plataformas tanto do Google AdWords, do Bing Ads, e do Yahoo, elas são mais difíceis de mexer que o Facebook Ads. Porém, a conversão ela é maior. Por quê? O Facebook Ads, você está vendo fotos de amigos e pinga um anúncio na sua cara. Você clica ou não, você olha ou não, você segue o barco. Já aqui no Yahoo, no Bing, no Google principalmente, as pessoas já estão buscando aquele assunto, estão buscando aquele tema, estão com uma intenção de ver aquele tema. Por isso que funciona tão bem esse tipo de anúncio aqui, tá? Então essas são as minhas 2 dicas de hoje, Facebook Ads e Google AdWords. E agora qual que é a minha recomendação para você começar a aplicar essas 2 formas aqui? Lembrando, antes que alguém fale, Alex, você não falou de tal ferramenta, de tal coisa.
Claro que não, como eu disse, são duas formas no vídeo de hoje, eu queria mostrar exemplos, queria falar os tipos de produtos, que são produtos físicos que se vendem muito bem, e produtos digitais também, mostrar exemplos de anúncio, de copy, de texto, dar algumas dicas de cada um. E é claro que existem outras formas, né, redes sociais, mini sites, existem outras formas de você vender sem aparecer, logicamente. Mas hoje eu mostrei essas duas formas aqui. Para você começar nessas duas formas, o que eu recomendo? Ó, passo 1, né? Começa a buscar informação sobre as plataformas de anúncio. Aprender a usar o Facebook Ads e o Google AdWords. Sim, aprender a usar, fazer algum curso, começar a usar, começar a mexer na ferramenta. Do zero é difícil você começar. Então, se você quiser ser meu aluno, né, tem o Forma Negócio Online, lá eu ensino muito sobre essas ferramentas. Vou deixar o link aqui embaixo, mas você pode pesquisar outras formas aí. Então, aprender a usar as ferramentas, isso é fundamental. Ação um pouquinho complicada, tem que aprender a usar. A segunda forma, o segundo passo, no caso, né? Enquanto você aprende a usar, começa a navegar no Facebook, cria uma conta com o nome de mulher, cria uma conta com uma idade mais velha que a sua ou mais nova, cria contas lá no Facebook, começa a adicionar amigo, entrar em grupo, começa a navegar e tirar print de tudo quanto é anúncio que você vê para a sua informação, para o seu banco de dados de pesquisa. Vai pro Google e começa a pesquisar tudo quanto é coisa. Emagrecer, perder peso, adestrar cachorro, tocar violão, como pintar a casa, como... Pesquisa de tudo que você pensar. Vai no Hotmart lá ver o que tem lá de produto. Começa a pesquisar lá no Google, no Bing, no Yahoo. E começa a tirar print de tudo que você encontrar. Para você ter um banco de dados de consulta. Para você conseguir ter ideias depois para criar os seus anúncios. Sabe, isso é muito legal. Você ter esse banco de dados. Eu faço isso. Eu tenho aqui um Evernote, que é um programinha que eu uso. Eu tenho ali muito print de anúncio, muita coisa que eu vou usando. Passo 3, né? Escolher alguma coisa para você divulgar, produtos que vendem bem, produtos físicos ou produtos digitais que vendem bem, e iniciar os testes. Como que você faz isso? Você cria alguns anúncios, cria vários anúncios, tanto no Facebook Ads quanto no Google AdWords, ou no Bing ou no Yahoo, né? Você cria vários anúncios, coloca a rodar com um orçamento baixo, deixa uns dias, você vê qual deles tá melhor, porque vai ter uns melhores e uns piores. Você para aqueles que estão ruins e aumenta o orçamento, ou seja, coloca mais dinheiro naquele que está dando bom resultado. E aí você vai ter mais resultado. Basicamente é isso, sabe? Simplificando é isso aí. Faz vários anúncios, deixa uns dias, vê o que tá bom, coloca mais dinheiro, vê o que tá ruim e pausa. Exclui os que estão ruins. É assim que você consegue ter bons resultados com formas de anúncio, né? Com anúncio. Tem que ter um pouco de pensamento de negócios aqui. Você vai colocar R$50, vai tirar 100, então tem esse lance, né, de investimento e lucro. Mas é bem tranquilo de trabalhar, é bem fácil de trabalhar. E o passo 5, né, quero deixar claro aqui para você, é que você fique preparado para bloqueios, porque bloquear Facebook, bloquear Google AdWords você vai ter. Então tenha planos de contingência, tenha outras contas já prontas esperando para você anunciar, porque assim, eu gostaria de falar aqui para você uma técnica para você não ter bloqueio, mas eu não posso, não consigo falar isso, sabe? Porque não tem. Se alguém falar isso, infelizmente não tem uma forma. O Facebook, às vezes, ele bloqueia por nada, simplesmente. Então, não tem jeito. Tem que estar preparado mesmo. Como eu falei, antes nem de longe são as únicas formas, né? Mas é o que eu mais vejo hoje que o pessoal consegue construir um negócio em cima disso. Tem várias outras mais simples e se você quiser eu posso te ajudar com essas formas que eu mostrei hoje aqui ou com várias outras mais simples e mais avançadas também. Portanto, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do meu treinamento, que é o formulanegocioonline.com. Hoje ele é o treinamento top 1 do Brasil para quem quer criar um negócio pela internet. Nós somos quase 25 mil alunos aí. São mais de 250 aulas passo a passo e